Quero começar lendo com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 9, o verso de número 6. Livro de Gênesis, capítulo 9, verso 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. No Novo Testamento, irmãos, nós começaremos lendo em Mateus, capítulo 24, verso 43. Vamos ler também o verso 42 para termos melhor o contexto em mente. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Lucas 22, 35 até o 38. O Senhor Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge. E quem não tem uma espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra o que em mim está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que de mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Atos 22, 25. Quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião presente: ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? E finalmente, irmãos, em Romanos, capítulo 13, leremos do verso 1 até o verso 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra. Meus irmãos, nós estamos há vários domingos estudando um tema nessas reuniões pela manhã da escola dominical. Nosso assunto tem sido as decisões humanas
e a vontade de Deus. Nós temos procurado estudar a Bíblia para encontrar nela orientação acerca de como nós devemos proceder nas nossas decisões, de tal maneira que possamos tomá-las não de maneira meramente pragmática ou humanista, mas de maneira a agradar a Deus, buscando sempre orientar as nossas decisões pela vontade de Deus revelada na sua palavra. Por várias semanas, nós temos considerado esse assunto, primeiro do ponto de vista negativo, abordando e procurando refutar as várias abordagens que não se fundamentam na palavra de Deus, e depois então passamos a abordar o assunto de maneira positiva, sempre ressaltando que as nossas decisões devem ser orientadas não meramente pelo uso da razão, como se tudo dependesse apenas da utilização da nossa razão e não houvesse um Deus soberano sobre os céus, sobre a terra, conduzindo a história e todos os acontecimentos, e nem tampouco devemos orientar as nossas decisões pela ideia de que devemos, de alguma maneira, através de alguma metodologia, seja ela pagã, evangélica ou carismática, buscar de antemão descobrir, adivinhar qual é a vontade de Deus, porque não é isso que a Bíblia nos ensina. Na realidade, nós devemos buscar conhecer a vontade de Deus nas nossas decisões, conhecendo a palavra de Deus. O conceito bíblico com relação a essa questão é o conceito de sabedoria. Nós devemos, com a graça de Deus, lançar mão dos meios que Ele nos dá de graça para conhecermos melhor qual é a vontade dEle, geral, e irmos assim buscando e alcançando a sabedoria que clama na palavra de Deus, para então, chegando aos momentos de decisão, nós saibamos tomar decisões corretas, apropriadas, em consonância com a vontade de Deus revelada na sua palavra. E depois, então, considerei com os irmãos o conceito de vontade de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. E sempre procurando enfatizar que nós devemos buscar a vontade de Deus revelada na sua palavra. Buscar compreender os princípios bíblicos, as implicações dos ensinos bíblicos e sabedoria para aplicar esses princípios bíblicos e suas amplas implicações às várias circunstâncias da nossa vida. E nos últimos domingos eu estive de maneira mais prática sugerindo aos irmãos, portanto, 3 procedimentos gerais que nós devemos adotar para tomarmos decisões sábias na vida de conformidade com a vontade de Deus. A primeira sugestão prática foi que nós devemos conhecer a nossa Bíblia, interpretá-la de maneira correta, apropriada, conhecê-la, seus princípios, para termos assim a base, o fundamento para as nossas decisões. Também considerei com os irmãos o papel apropriado do aconselhamento. Nós devemos buscá-lo, não de maneira divinatória, como se a vontade de alguém ou a sugestão de alguém fosse inspirada, mas há lugar para nos aconselharmos com as pessoas que têm maturidade, experiência e sabedoria, mas sempre à luz da palavra de Deus. E, finalmente, no domingo passado, eu considerei que, além disso, nós devemos fazer um uso adequado da nossa razão. Deus nos deu razão para usá-la. Deus nos deu uma inteligência para nós fazermos uso dela. Não de maneira independente, mas sempre levando a cativa a revelação da palavra de Deus. Nós devemos, sim, fazer uso dessa razão que Deus nos deu quando nós devemos tomar as nossas decisões. Agora, meus irmãos, eu inicio hoje, na realidade, a etapa final desses estudos. Eu pretendo utilizar uns 3 a 4 domingos, aplicando de maneira prática
o ensino, os conceitos, as ideias, os princípios, os procedimentos que nós estivemos considerando aqui ao longo desses domingos, em alguns casos de estudo práticos relacionados a decisões que nós precisamos tomar na vida. A intenção é apenas ajudar os irmãos e irmãs a, na prática, aplicarem essas questões. Isso, de modo algum, eu quero sugerir que simplesmente os irmãos vão utilizar esses 3 procedimentos de maneira mais ou menos automática, ou mecânica, ou simplória, ou simples, e assim resolver as questões. Isso contraria todo o ensino que nós tivemos estudado. Na realidade, as nossas decisões serão mais sábias ou menos sábias, dependendo não da apreensão ou compreensão de 3 práticas ou 4 metodologias, mas sim de uma vida vivida de maneira apegada à palavra fiel, à palavra de Deus, orientada pela palavra de Deus. Uma vida vivida sempre com essa intenção e com esse exercício de buscar na palavra de Deus sabedoria e, com a graça de Deus, submetermos todas as circunstâncias, todas as nossas decisões e toda a nossa vida a essas orientações gerais e particulares que nós encontramos na palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo instrui os irmãos ali em Tito, escrevendo a Tito, instrui Tito quanto à escolha de oficiais na igreja, de presbíteros, ele orienta que deveriam ser buscados homens que fossem apegados à palavra fiel, para que tivessem poder para exortar pelo reto ensino e também para convencer os que contradizem. Esse apego à palavra de Deus, essa mentalidade que vai sendo formada não por este século, mas pela influência contínua, constante, consistente da palavra de Deus sobre a nossa mente, é que vai nos dando, ao longo do tempo, sabedoria para tomarmos decisões corretas, apropriadas e em harmonia com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Mas, de qualquer modo, é bom nós tomarmos alguns exemplos para que os irmãos possam observar assim e, com a graça de Deus, serem ajudados nessa aplicação prática desses estudos que nós estamos realizando. Eu pretendo ainda tratar de assuntos mais gerais, como, por exemplo, nessas ilustrações, o casamento, essa questão de casamento, profissão ou trabalho. Eu estou ainda decidindo alguns exemplos mais gerais para aplicar esses princípios, esses estudos, a essas questões que afetam praticamente todos nós. Mas eu quero começar com um assunto bastante relevante. Durante essa semana, me veio a ideia de que, poxa, hoje nós estaremos decidindo, hoje nós estaremos votando num referendo para decidirmos, na realidade, acerca da comercialização, da continuidade da comercialização ou não de armas de fogo no nosso país. E aí está um bom exemplo para nós aplicarmos os princípios bíblicos e aí então procurarmos tomar decisões não influenciadas por pensamentos humanistas e românticos, mas decisões fundamentadas e alicerçadas em princípios da palavra de Deus. E é exatamente nessa questão que eu quero começar aplicando esses estudos que nós estivemos realizando com o propósito de nos orientar quanto à nossa decisão. Eu, saindo daqui da igreja, infelizmente, vamos ter que utilizar o domingo de maneira relativamente indevida para fazer essas coisas, para nos distrairmos das nossas atividades fundamentais e essenciais do domingo, e temos que nos dirigir à junta eleitoral para votar, e eu vou fazer isso, juntamente, com certeza, com os irmãos que estarão cumprindo esse dever que nos é imposto. Então,
eu quero considerar essa questão, não do ponto de vista sociológico, como ela geralmente vem sendo considerada, ou pragmático, como ela vem sendo considerada pelos defensores de uma posição ou de outra posição. Não é esse o meu papel, mas eu quero abordar essa questão do ponto de vista bíblico, como todos nós devemos fazer com relação a todas as questões e todos os assuntos da nossa vida. Tudo que nós fazemos, todas as decisões que nós tomamos, em última instância, em última análise, elas devem estar fundamentadas em princípios que são princípios da palavra de Deus. Em outras palavras, sempre deve ter um esforço da nossa parte em considerar as questões e passá-las no crivo da palavra de Deus, das Escrituras, à luz dos ensinos que estivemos considerando aqui, para então tomarmos decisões corretas e decisões apropriadas. Eu quero começar a considerar essa questão, irmãos. Os textos que eu li estão todos direta ou indiretamente relacionados a esse assunto, reconhecendo que a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles rejeitam a violência. Nós não somos homens violentos. Se os irmãos forem ler, há pouco tempo lemos aqui, nas nossas reuniões de quarta-feira, o livro de Provérbios, os irmãos encontrarão várias instruções condenando os homens violentos, aqueles que vivem apegados à violência, lançam mão das armas para praticar o mal, para roubarem, fazer aquelas coisas que são indevidas. E o livro de Provérbios condena essas pessoas que vivem ligadas à violência. Logo no capítulo 1, por exemplo, a partir do versículo 8 do livro de Provérbios, nós lemos o conselho: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo inocente, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas, lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. E se os irmãos avançarem um pouco mais, ainda aqui no livro de Provérbios, no capítulo 3, nos versos 31 em diante, lerão: não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Certamente ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam para si a ignomínia. O Senhor Jesus mesmo disse que aqueles que lançam mão da espada morrerão à espada. Aqueles que são afeiçoados à violência e que vivem ligados às armas, à utilização das armas para praticarem violências e coisas indevidas, essas pessoas acabam morrendo pelas armas, como costuma acontecer com aqueles que enveredam pelo caminho do crime, da criminalidade. Eles lançam mão das armas, vivem das armas, cometem assassinatos, praticam assaltos, e o fim desses jovens ou dessas pessoas ou é a prisão ou, na maioria das vezes, a morte pelas armas que eles utilizam para a prática do crime, para a prática da violência. Mas, meus irmãos, embora, evidentemente, a violência não seja recomendada na palavra de Deus, muito pelo contrário, nós precisamos ter cuidado para não absorvermos, não deixarmos que a nossa mente seja formada, não nos conformemos com este século, que a nossa mente absorva esses conceitos que, na verdade, são conceitos humanistas e românticos acerca da realidade que nos cerca.
Quando nós vamos considerar o ensino bíblico acerca dessas questões, nós vamos descobrir que Deus concede, entre as funções do Estado, a função da segurança pública. Na realidade, nós podemos dizer que, à luz do ensino bíblico, essa é a principal função do Estado. O principal papel do Estado, à luz da palavra de Deus, à luz de passagens bíblicas do Antigo Testamento, Novo Testamento, como, por exemplo, o texto que lemos em Romanos, no capítulo 13, a função primordial do Estado é exatamente recompensar o bem, promover o bem, garantir o bem e a manutenção da ordem e punir os criminosos, punir os culpados, punir os violentos, punir os assaltantes, punir os criminosos, punir aqueles que praticam o mal. Infelizmente, no conceito de Estado humanista, ele é muito abrangente, tenta se meter em tudo e limitar sempre os direitos de propriedade, coisas dessa natureza, tutelar, na realidade, o cidadão, quando, na realidade, o papel do Estado é principalmente garantir a ordem e executar a justiça, condenando aqueles que praticam mal e protegendo os cidadãos de bem, protegendo os cidadãos que praticam o bem. E exatamente com esse propósito foi concedido ao governo, ao Estado, às autoridades civis e militares, o poder da espada. O poder para executar a justiça, impor a força, a justiça para a manutenção da ordem. A vida é muito preciosa. E a vida é tão preciosa no conceito bíblico que, se a vida é tirada, a vida é paga com a vida. Os irmãos sabem muito bem que essa visão humanista que domina a sociedade rejeita, por exemplo, a pena de morte, com ideias românticas, como se rejeitar a pena de morte fosse ser a favor da vida. Mas, na realidade, no conceito bíblico, a vida é tão preciosa, porque o homem foi criado à imagem de Deus, que aqueles que tiram a vida devem pagar com a própria vida. A pena de morte é um conceito bíblico, é uma ideia bíblica para a manutenção da ordem, para a retribuição do mal e para a preservação da paz pública. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Eu poderia ler dezenas de passagens bíblicas orientando no sentido de que a vida é tão preciosa. Olhem como o raciocínio é diferente. O raciocínio humanista a vida é preciosa. Então, porque a vida é preciosa, não se pode admitir a pena de morte. No raciocínio bíblico, a vida é tão preciosa que aqueles que tiram a vida precisam pagar com a própria vida. Para que, assim, a vida, o caráter precioso da vida humana, criada à imagem e semelhança de Deus, seja preservado e seja mantido. E, à luz das passagens bíblicas, no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, Romanos, nós vemos que é dever do Estado fazer uso da sua autoridade, é obrigação do Estado, é dever do Estado. O Estado falha quando ele deixa de fazer uso da autoridade, do poder da espada e da medida justa de violência necessária, quando necessário, para, então, reprimir o crime, combater a corrupção, especialmente dentro das próprias forças policiais, daqueles que deveriam exercer essa ordem e lutar e punir os culpados e preservar e proteger os inocentes, os cidadãos de bem. É dever do Estado fazer cumprir essas leis e se preparar e aparelhar as instituições policiais para que elas possam exercer esse dever, que não é só constitucional, mas na realidade é bíblico,
e essa é a nossa abordagem, de manter a ordem. Os governos, as autoridades civis, são ministros de Deus para a manutenção da ordem. Aprove a Deus utilizar desse instrumento para a manifestação da sua graça comum e preservar uma certa ordem nesse mundo corrompido e entregue à iniquidade, através da utilização dessas autoridades, porque senão seria o caos, porque o homem é corrupto no seu coração. Nossa visão de homem é diferente da visão humanista do homem. A nossa visão do homem é que o homem é corrupto, desesperadamente corrupto é o seu coração. E se ele não for tolhido e ele tiver liberdade, ele vai dar vazão à sua liberdade, ele vai praticar cada vez mais crimes se ele não tiver, se não houver o risco dele ser apanhado pelas autoridades, então ser preso ou ser... no Brasil não temos pena de morte, mas poderíamos ter, biblicamente, sem nenhum problema nesse sentido. Não há objeção quanto à posição bíblico-reformada quanto a esse assunto, não há divisão, há uma unanimidade, é bíblico. Mas é dever do Estado, na realidade, fazer isso para defender os cidadãos. Também, meus irmãos, quando nós vamos ler a Bíblia, estudar a Bíblia sobre esse assunto, compreendendo os princípios gerais bíblicos que devem nortear o nosso pensamento acerca dessas questões, nós vamos ver que os cidadãos têm direitos, cidadãos de bem têm direitos. Aqueles que praticam o bem, eles teoricamente não devem temer a autoridade policial. Os que praticam o mal, sim, que devem temer a autoridade policial. Os que praticam bem, eles têm seus direitos e esses direitos devem ser garantidos. Nós estamos estudando o livro de Atos dos Apóstolos e os irmãos têm podido verificar várias vezes o apóstolo Paulo, que em Romanos 13 recomenda a obediência civil, o fato de nós sermos cidadãos dos céus, não nos torna imunes em obedecermos às autoridades civis aqui no nosso país, e honrá-las na justa medida, mas também o apóstolo Paulo confronta as autoridades com a responsabilidade deles, diante dos direitos dos cidadãos. E os irmãos viram o apóstolo Paulo várias vezes lá em Filipos, depois na passagem que eu li aqui no capítulo 22, em Jerusalém, ele utilizando do direito que ele tinha como cidadão romano para reivindicar que ele não fosse punido, que ele não fosse flagelado, que ele não recebesse aquele castigo terrível como ele iria receber do flagelo, e ele tinha direito a um julgamento justo, e ele reivindicou esse seu direito que a sua cidadania romana lhe conferia. Portanto, quando nós estudamos a Bíblia, nós vamos perceber essas coisas, meus irmãos. O Estado, o governo, a autoridade civil está aí, militar está aí para garantir a ordem, para punir os criminosos, para proteger os cidadãos de bem. Esse é o propósito principal bíblico confiado aos magistrados, às autoridades civis, a manutenção da ordem, a garantia dos direitos dos cidadãos e assim por diante. Agora, o fato de que cabe às autoridades essa manutenção da ordem, e é dever das autoridades, isso deve ser cobrado, deve ser exigido, e as autoridades devem concentrar os seus esforços, não em tutelar o cidadão em tantas áreas que não é da competência do Estado, mas e acabam deixando de fazer aquilo que é de fato a competência do Estado, que é se concentrar na segurança pública. O fato, meus irmãos, é que apesar desse dever, dessa função principal do Estado, isso não ser competência do Estado, isso não significa que os cidadãos não têm o direito de se defender. O cidadão tem o direito de se defender. A nossa confiança como crentes não está em armas. A nossa confiança como crentes não está em cavalos nem em exércitos. Em última instância, a nossa confiança está no Senhor.
Criador dos céus e da terra. No Deus soberano que faz todas as coisas de conformidade com a vontade dele. E que nos guarda e nos protege de conformidade com a vontade do Senhor. Temos visto quantas vezes o Senhor libertou o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias do pior, para que ele pudesse assim levar avante o seu ministério e realizar a sua comissão de maneira adequada. Mas isso, em hipótese alguma, ou de maneira alguma, diminui a nossa responsabilidade e os nossos direitos nesse sentido. Lembra no Salmo 127, que se o Senhor não vigiar, não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas não é por isso que a sentinela não deve vigiar. A nossa confiança não está na sentinela, mas os sentinelas devem exercer as suas atividades. A confiança de Neemias não estava nas espadas e nas armas, estava no Senhor dos Exércitos. Mas enquanto os trabalhadores com uma mão construíam o muro, com a outra mão eles seguravam a espada para se proteger dos inimigos. Era um direito que eles tinham de se proteger dos inimigos. O Antigo Testamento e o Novo Testamento reconhecem, meus irmãos e irmãs, a legitimidade das pessoas, dos pais de família, de protegerem, e o dever dos pais de família, de protegerem, na realidade, de defenderem a si próprios, os seus, e até a outras pessoas, quando houver situação que permita e que possibilite o exercício dessa responsabilidade pública, que é também do cidadão, e é mais do cidadão na medida em que o Estado deixa de cumprir os seus deveres, as suas obrigações essenciais nessa área de segurança pública. No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, eu poderia citar várias passagens do Antigo Testamento, mas os irmãos sabem que o Antigo Testamento, no Antigo Testamento o ensino é abundante acerca dessa questão. Os irmãos sabem como muitas vezes o povo de Israel teve que se defender. Os irmãos sabem, apenas a título de exemplo, devem lembrar como Abraão teve que tomar dos seus homens, lançar mão da espada para defender o seu sobrinho Ló, que havia sido apoderado por outros reis ali locais, e foi lá e passou aquelas pessoas ao fio da espada, e assim, com a graça de Deus, defendeu ali o seu sobrinho Ló, e ainda foi, naquele contexto, abençoado por Melquisedeque, que é um tipo de Cristo, uma figura de Cristo, que disse, abençoou ele, Abraão, e disse, bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e assim por diante. Mas nós poderíamos ler várias passagens no Antigo Testamento que tratam dessa questão. Mas no Novo Testamento, algumas passagens bíblicas, elas contrariam a posição de muitos evangélicos chamada de pacifista. Na verdade, a posição bíblica não é nem pacifista nem ativista. Nós não somos convocados para sermos pacifistas nem ativistas no sentido político em que o termo sociológico é usado. Nós somos chamados para sermos seletivistas. Há determinados momentos em que nós temos que reivindicar direitos, como Paulo reivindicou aqui. Isso está longe do ativismo como é praticado. E há determinados momentos em que é preciso lançar mão da espada. Não que isso caracterize violência, mas que quando isso caracteriza o combate à violência, a luta contra a violência. E na realidade, irmãos, há várias menções no Novo Testamento interessantes. Nosso tempo não permite uma análise mais pormenorizada dessas passagens bíblicas, mas é interessante observar, por exemplo, que o Senhor Jesus nunca, nem ele, nem João Batista, nem em várias circunstâncias no Novo Testamento, nós não vemos os soldados serem exortados a depor as suas armas. Não, pelo contrário. Nós vemos um centurião como Cornélio ser honrado, ser exaltado como homem reto, temente a Deus. Também no uso da espada. Não pense que aquele homem não usava a espada, ele usava sim. Não pensem que
É interessante observar também que quando as pessoas estavam indo, procurando João Batista, nós temos esse registro em Lucas, no capítulo 3, João Batista estava pregando o batismo de arrependimento e convocando as pessoas a se arrependerem das suas más obras, dos seus pecados, para se prepararem para a vinda do Messias. Nós lemos no capítulo 3, no verso 14 do Evangelho de Lucas, que também soldados procuraram João Batista. E lemos assim, também soldados lhe perguntaram, e nós que faremos? O que foi que João Batista lhe disse? E lhes disse, a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo, mas em nenhum momento ele diz, olha, deponham as armas, largam as armas, nós como crentes não podemos pegar em armas, isso é violência, a arma só serve para matar, não tem outra utilidade, então nós temos que nos desvencilhar de armas, é melhor nem fabricar armas. Na realidade, nós não vemos absolutamente nada dessa natureza. Aquele soldado foi apenas admoestado e exortado no sentido de que ele não abusasse da sua autoridade, não fosse corrompido, se desse por satisfeito com seu soldo, mas ele estava no exercício da sua função legítima, e por isso ele não foi de maneira nenhuma condenado, como Cornélio não foi condenado. E como é interessante que o Senhor Jesus exalta a fé de um soldado no Evangelho de Mateus, capítulo 8, no versículo 10, dizendo que nem Israel ele encontrou fé como a fé daquele centurião, exaltando a fé daquele soldado acima da fé do povo de Israel, independentemente, não estava em questão. Jesus aqui não questiona o fato de que ele era um soldado, como muitas vezes ocorre no meio evangélico, influenciado pelas ideias humanistas e românticas de que armas em si são coisas pecaminosas e que não podem ser utilizadas praticamente em nenhum contexto. Mas eu estou interessado em enfatizar mais o uso das armas, não pelas autoridades, mas o uso da arma pelo cidadão de maneira legítima. E há evidências no próprio Novo Testamento de que assim, e que Jesus não contradiz isso, não contesta essa ideia, muito pelo contrário. Certa feita, Jesus contou uma parábola. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 24. No capítulo 24 de Mateus, Jesus contou uma parábola para enfatizar a necessidade de vigilância do povo de Deus diante da expectativa da vinda de Cristo em glória para a consumação do seu reino. E en passant, ou seja, de passagem, o Senhor Jesus menciona a legitimidade do pai de família vigiar a sua casa e não deixar que a casa seja roubada. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que horas viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. E não deixaria como? Dizendo, senhor ladrão, por favor, dirija-se a outra residência. Não, é claro que está subentendido aqui que ele utilizaria da força necessária, da espada, dos instrumentos necessários, da arma, para impedir de maneira legítima que o ladrão entre na sua casa. Esse é um dever nosso, é uma responsabilidade nossa. Os irmãos são muito bem-vindos na minha casa. Mas se eu encontrar alguém, 3 horas da manhã, pulando meu quintal dentro de casa, não espere boas-vindas da minha parte. Espere outra coisa, porque eu estarei lá pronto para defender minha família. É claro que com sabedoria, com prudência, se não for viável lançar mão das armas, não lançarei, mas se for necessário e tiver oportunidade, eu lançarei. E tenho para proteger a minha família. É dever. Se nós não soubermos e o ladrão chegar de surpresa, pode não dar. Mas se houver a oportunidade, e eu já tive a oportunidade de defender a minha família dentro de casa, nesse sentido, e mais de uma vez, e botar bandido e ladrão e assaltante para correr, eu faria outras vezes, para defender aqueles que estão, de fato, sob o meu cuidado. Mas uma das passagens que deixa os humanistas numa situação absolutamente complicada no Novo Testamento é a que eu li no início com os irmãos, encontrada em Lucas, no capítulo 22. Essa é uma passagem difícil para aqueles que acalentam ideias e que sustentam mentalidade humanista acerca dessa questão.
No capítulo 22, no versículo 35, o Senhor Jesus lembra aquele momento em que ele enviou os seus discípulos praticamente com a roupa do corpo, dizendo: vocês não vão levar nada, vocês não vão levar alforje, basto, vocês não vão levar coisa nenhuma, vocês vão levar só praticamente a roupa do corpo. Era um ensino para que eles dependessem de Cristo, crescem nele. E ele disse: a seguir Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias? Verso 35 do capítulo 22 de Lucas. Faltou-vos alguma coisa? Nada, disseram eles. Os humanistas poderiam até tomar esse texto, como eu já vi alguns tomando, dizendo: está vendo? Não precisa. Cristo não os defendeu, eles não precisaram levar, né, essas outras coisas. Mas o texto continua. E Jesus mostra que agora a coisa ia ser diferente. Ele ia ser tomado como se fosse um malfeitor, o seu povo, os seus discípulos seriam perseguidos, e eles fariam muito bem em tomar medidas preventivas para se protegerem. E então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. Agora a história é outra. Como também o alforje. E quem não tem uma espada, aproveite, vende a sua capa e compre uma espada. Pois eu vos digo, que importa que se cumpra em mim que está escrito: ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Ele disse: basta, tá bom, já dá. Também não precisa fazer um exército, já está de bom tamanho. Mas os humanistas geralmente ficam em grande dificuldade quando eles enfrentam uma passagem, na verdade não enfrentam, eles deixam de lado, nem ninguém menciona essa passagem bíblica, dessa perspectiva. Eles só mencionam geralmente que quem lançar a mão da espada morrerá pela espada, e que Jesus impediu que Pedro utilizasse a mão da espada para defendê-lo. Mas óbvio, é claro, Jesus tinha que morrer na cruz do Calvário. Pedro, na verdade, já vinha anteriormente sugerindo que Jesus que não morresse em Jerusalém, como os amigos de Paulo iam tentando de todas as maneiras, impedindo que ele fosse a Jerusalém, porque ali ele seria preso. Paulo sabia que seria preso, mas ele estava pronto, era para morrer por Cristo. E Jesus sabia que ele seria morto em Jerusalém, mas para isso ele veio, para morrer na cruz do Calvário. E Pedro ali estava realizando uma defesa indevida, porque na realidade Jesus veio para isso, ele veio para morrer. E de maneira nenhuma nós somos encorajados à utilização da violência e saímos por aí nos utilizando de violência, muito pelo contrário. Mas, no entanto, isso não significa que nós não podemos e não devamos, porque, na verdade, nessa passagem bíblica, Jesus está ensinando que nós devemos ser precavidos e utilizar a mão dos meios necessários, e se necessário for arma, e se for preciso vender uma outra coisa para ter os recursos para adquirir aquilo, num contexto de perigo, num contexto de necessidade, como acontece em certas regiões, em certas situações no nosso país, como em lugares afastados, como em bairros perigosos, em determinadas situações, é mais importante uma espada do que um sapato novo. É mais importante um revólver do que um paletó, né? Em determinados momentos e circunstâncias e áreas na vida, e nesses casos e nessas circunstâncias, então, é perfeitamente legítimo. Vários intérpretes tentam se desvencilhar dessa passagem difícil por falta dessa compreensão realista e não essa visão humanista, otimista da sociedade e da natureza humana. Nós não precisamos nos desvencilhar dela, nem alegorizando, nem de qualquer outra maneira. Aqui nós temos o Senhor Jesus reconhecendo que seus discípulos iriam enfrentar períodos difíceis. O cristianismo iria ser perseguido e, em determinadas circunstâncias, poderia ser necessário que eles tivessem todo o cuidado, inclusive lançando mão da espada para se defenderem legitimamente quando houvesse oportunidade e necessidade. Mas talvez um ou outro irmão, influenciado pela propaganda humanista da televisão, possa estar dizendo: será que a interpretação do pastor está correta? Espero que não. Nós estamos há tantos anos. Será que os irmãos só vão desconfiar nesses momentos em que talvez contraria a propaganda sociológica e política na televisão? Espero que não. Mas eu não estou sozinho. Quando nós estudamos o assunto de decisões, eu sugeri e enfatizei que os irmãos fizessem uso do nosso catecismo maior, fizessem uso
dos nossos símbolos de fé, especialmente quando eles interpretam os 10 mandamentos, que são um sumário da vontade prescritiva de Deus revelada na sua palavra. Dei até 2 exemplos, tamanha importância que eu dou e sugiro que se deve dar à interpretação que o nosso Catecismo Maior oferece para a nossa compreensão acerca das implicações dos 10 mandamentos, como um reflexo, uma síntese, um sumário da vontade de Deus revelada na sua palavra. E os irmãos sabem que um dos mandamentos lida com esta questão, o 6º mandamento, onde nós lemos, não matarás. Infelizmente, os humanistas românticos utilizam-se desse mandamento de maneira absolutamente indevida. E aqui eu quero ler com os irmãos as 2 respostas que o nosso Catecismo Maior oferece acerca da interpretação do significado desse mandamento. As respostas às perguntas de número 135 e 136. E aqui os irmãos vão ver que não matarás não é um mandamento absolutamente abrangente, todo abrangente, que impeça todo tipo de tirar a vida de alguém em qualquer circunstância. Isso não acontece. Há exceções. E entre essas exceções está a defesa legítima, que nos é indicada nos nossos próprios símbolos de fé, aqueles que nós professamos oficialmente, solenemente. E aqueles que os oficiais, pastores, presbíteros e diáconos assinam embaixo. E eles professam dizer que essa é uma representação fiel daquilo que eles creem. A pergunta de 135 diz assim, quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Vou ler para os irmãos. Diz assim, os deveres exigidos no 6º mandamento são, eu ressalto, todo o empenho, cuidado e todos os esforços legítimos para a preservação da vida nossa e dos outros, resistindo a todos os pensamentos e propósitos, subjugando todas as paixões e evitando todas as ocasiões, tentações, práticas que tendem a tirar injustamente a vida de alguém, por meio de justa defesa dela contra a violência, por paciência em suportar a mão de Deus, sossego mental, e aí temos várias outras orientações acerca do nosso próprio cuidado, como bom sono, pensamentos caridosos e coisas dessa natureza. Agora, no final, nós temos ainda confortando e concorrendo os aflitos e protegendo e defendendo o inocente. Em outras palavras, o que é que esse mandamento não matarás exige? De maneira abrangente, como o próprio Senhor Jesus, eu já ressaltei tanto isso aqui, nos autoriza a interpretar os 10 mandamentos, ele exige não apenas que nós não matemos indevidamente alguém, não tiremos a vida de maneira indevida de alguém, mas que nós façamos tudo para a preservação da vida nossa e dos outros. E entre essas coisas, por meio da defesa da vida contra a violência, nos compete defender a vida contra a violência, e no final nos compete proteger e defender o inocente. É claro que o texto é abrangente em todos os sentidos necessários. Nos compete, é nosso dever, meus irmãos e irmãs, a defesa contra a violência. E aqui os autores da confissão não se referem apenas às autoridades civis, mas se refere a todos nós na medida da nossa capacidade, competência, circunstância. Nem sempre será possível, mas quando possível, nos compete proteger e defender o inocente, e nós devemos observar esse mandamento também por meio da justa defesa dela contra a violência. Na resposta à pergunta 136, quais os pecados proibidos no 6º mandamento, aqui claramente nós encontramos as exceções, ou seja, quando matar não é pecado. Há ocasiões em que matar não é pecado? Sem dúvida que há ocasiões em que matar não é pecado. Na verdade, há ocasiões em que matar é um direito e mais há ocasiões em que matar é um dever, se necessário for. Olhem como isso contraria o pensamento humanista que domina a nossa sociedade, o nosso país, as nossas universidades, os nossos artistas, etc, etc, etc. A resposta à pergunta 135, quais são os pecados proibidos no 6º mandamento, nós lemos. Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou de outrem
exceto, 3 exceções, no caso de justiça pública, no caso de guerra legítima ou defesa necessária. Aí continua, que nós dizendo que nós quebramos esse mandamento quando negligenciamos, quando há a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Eu diria que o Estado está quebrando o mandamento quando está retirando meios legítimos, necessários e lícitos para a proteção da vida, quando tenta aprovar a ideia de tenta aprovar que seja proibido a comercialização das armas. Na realidade, eles estão quebrando o 6º mandamento, biblicamente falando, de acordo com a interpretação do nosso catecismo maior, quando querem proibir que o cidadão de bem adquira uma arma para sua proteção legítima e da sua família. São esses 3 casos em que não é pecado matar. Justiça pública, ou seja, se o irmão faz um concurso público para um crente, num país onde há pena de morte, e um concurso para carrasco, tem concurso para guarda, penitenciário, tem concurso para, talvez eles não anunciassem assim, concurso para carrasco, concurso para oficial, sei lá o quê, né? E lá, então, você é promovido à posição de carrasco. E alguém vai ter que apertar o botão da cadeira elétrica, ou seja lá o que for. Embora em si, quando a gente olha a coisa, tirar a vida seja uma coisa terrível, difícil, ainda assim, aqueles que exercem a justiça, ou não vamos tão longe, vamos só para juiz mesmo. Juiz que decreta, em que de fato dá lá o veredito, ou como um júri, um país onde há pena de morte, foi a pessoa então sentenciada de fato à morte. Vá em paz para sua casa, deite, pegue no sono, você não cometeu crime. Você foi utilizado como dentro do seu dever necessário, legítimo, e que precisa acontecer de fato para que os países não cheguem no caos que nós estamos vivendo como consequência dessas políticas humanistas que nós vemos no nosso país, independentemente de partido. O caso do exercício da justiça pública, da guerra legítima, como encontramos várias no Antigo Testamento. E como é absolutamente apropriado, é dever do Estado, se algum país nos ameaçar, ou terrorista, ou alguma coisa, é nosso dever proteger os nossos cidadãos e nosso país e utilizarmos armas para isso e matar se necessário for. Oramos antes, que Deus nos dê boa pontaria na guerra. Eu estou falando sério, irmãos. Boa pontaria, nos dê graça, nos ajude a não cometer injustiça, a proceder de maneira apropriada e correta, para defendermos o nosso país. E então, utilizarmos esses instrumentos para o exercício da guerra legítima, ou a defesa necessária, como explicitamente é colocado aqui. Na justa medida, defesa necessária é a ideia, na justa medida. Se alguém vem me dar um tapa, eu não preciso responder com tiro. Basta deixa para lá. Mas se alguém ameaçar minha casa, dentro da minha casa, com armas, me compete defender a minha família. E, havendo risco de morte, eu posso defender a minha família legitimamente, de acordo com a lei do Estado, inclusive, utilizando mão desse recurso extremo, mas necessário, na determinada circunstância, para a proteção dos meus familiares, a proteção da minha casa, a proteção da minha família. E ainda, explicitamente, é condenado, é tido aqui, estabelecido como um pecado proibido no 6º mandamento a negligência ou retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. Isso pode ser encarado nas diversas maneiras. Por exemplo, tanto no outro sentido, se eu deliberadamente tiro a oportunidade de emprego, se eu deliberadamente proíbo que o caboclo lá mate o jacaré para comer, para defender o jacaré, e eu tiro aquele meio e está colocado em risco a sua vida por causa disso, quem estabelece ali que o caboclo não pode matar o jacaré, ele está retirando o meio apropriado e lícito para a alimentação dele, biblicamente, porque a criação foi feita por causa do homem, não para destruí-la, mas para o nosso usufruto, nosso sustento, nossa manutenção e assim por diante. E também nesse sentido, se alguém
aqui está uma pessoa, está sendo ameaçada, aqui estão os bandidos ao redor, e tem uma arma ali, eu tiro a arma e deixo a pessoa lá na mão do bandido, na realidade eu estou tirando um meio para ele se defender, expondo mais ainda a vida dele, e ele ali estará em perigo. Eu não quero, nem posso ir muito longe nisso, mas ainda quero mencionar um outro procedimento que eu considerei com os irmãos, que foi o procedimento do aconselhamento que nós devemos tomar também. Eu estou seguindo a ordem que nós tratamos aqui dos procedimentos. Conhecimento bíblico, a vontade de Deus, como estudamos, sugerindo que os catecismos maiores nos ajudam muito nas nossas decisões com relação a esse assunto, porque são excelentes interpretações dos 10 mandamentos, que representam a vontade de Deus. E também mencionei aos irmãos que há lugar para o aconselhamento apropriado, não de maneira revelatória, mas baseado no estudo da Bíblia, fundamentado no ensino da palavra de Deus. Então nós devemos consultar as pessoas apropriadas, pessoas maduras, e não artista de televisão, de ONG, não sei de quê, de coisa não sei da onde, mas aqueles que de fato têm maturidade, porque estão envolvidos com a segurança pública há muitos anos, e de um modo geral, os irmãos sabem que aqueles que lidam com a segurança pública são absolutamente contrários a essa ideia de proibir a comercialização de armas, até porque eles mesmos depois são visados pelos bandidos. E se eles ficam aí à solta e os bandidos têm certeza, eles não têm arma, poxa, aí é cruel, não é? Para aqueles que contrariaram tantos bandidos e tantos meliantes e tantas pessoas envolvidas na violência, a pessoa ter certeza que ele vai andar sem arma. Então, aí é muito fácil, né? Não há possibilidade de reação nenhuma. E essas pessoas diretamente mais envolvidas realmente com isso, que têm experiência, eles não são a favor dessa ideia de proibir a comercialização de armas. Mas nós já vimos aqui, meus irmãos, que melhores conselheiros são aqueles que têm sabedoria da parte de Deus, são aqueles que são pessoas conhecedoras das Escrituras. E aqui eu quero dizer aos irmãos, eu não conheço uma pessoa, daqueles que os irmãos conhecem, que são admirados por nós, como pessoas capacitadas em várias áreas do estudo bíblico, que sejam a favor do sim. Eu infelizmente não pedi autorização para irmãos queridos meus para dizer isso. Isso está sendo gravado. Mas eu acho que eles vão me perdoar. Irmãos queridos, na área de antigo, especialistas, inquestionavelmente na linha bíblica e reformada, esses são bons conselheiros nesta área. Eu poderia relacionar nomes de vários irmãos aqui, queridos, conhecidos dos irmãos, admirados, realmente reformados, e que eles claramente votam não. Eu sei que votarão não. Eu penso que eles me perdoarão se verem um dia esse CD. Mas, por exemplo, irmãos queridos como Solano, que é uma pessoa que tem tratado dessa questão, investigado essa questão, ele vota não. Os irmãos podem consultar o site dele, se quiserem eu dou o endereço, e os irmãos veem alguns argumentos deles, alguns até utilizados aqui, nesse sentido. Especialistas em Novo Testamento, como o reverendo Augusto, Nicodemos, também não. Em Antigo Testamento, como Mauro Mestre, também não. Davi Gomes, que é apologeta nessa área e conhecido, também vota não. E eu poderia aqui citar vários e vários nomes. Agora, outros que votam sim, como Caio Fábio e várias pessoas desses assim, eu sei que eles votam de fato sim. Mas os irmãos avaliem com quem se aconselhar. Com aqueles especialistas bíblicos em várias áreas genuinamente reformados ou pessoas da estirpe e da reputação de Caio Fábio ou desses de ONG e coisa dessa natureza. Mas isso não é fundamental para nós. Isso vem em segundo lugar. O que vem em primeiro lugar para nós é o ensino bíblico e teológico mesmo, que a palavra de Deus ensina e da nossa própria confissão de fé. E, finalmente, irmãos, é claro, não deixe de fazer uso da sua razão. Eu não tenho tempo para avaliar as teses daqueles que defendem a proibição de armas aqui. São tão fracas, ao meu ver. Mas, pelo menos, quero sugerir que os irmãos utilizem a razão, não se deixem levar por esses pensamentos românticos e humanistas, como se a arma só serve para matar. Não, a arma serve para matar, mas a arma serve para defender. A arma serve para uma guerra legítima, a arma serve para executar a justiça, a arma serve para a nossa defesa própria e da minha família. Eu já disse em casa, não se preocupem, se um dia um assaltante entrar em casa
e quiser violentar esposa e filhas, e eu estiver lá, e eu tiver uma oportunidade de utilizar uma arma, mesmo sabendo que eu vou ser morto nesse sentido, não tem problema não, vou para a glória, vou promovido, já criei meus filhos, já vi meu neto, já não tem problema de eu ser promovido para a glória, mas eu vou defender minha família. E não sintam pena não se eu puder fazer, porque pelo menos vai ser difícil eles consumarem esses atos depois de um ou dois tiros, se houver oportunidade. Ainda que não acerte, eles vão sair, não vão ficar lá para ver o resultado. Mas é claro que a arma serve para defender também. Ela não serve só para o exercício da violência, ela serve para defender. E alguns, apenas para não dizer nada acerca do uso da razão, eu quero só fazer pouquíssimas observações. Uma delas, é evidente, meus irmãos, que no Brasil o poder público não garante a segurança do cidadão. Isso é evidente. Eu venho de casa e volto, lá no Caixa Pará, vou e volto, sem ver, na maioria das vezes, um policial ou um carro de polícia. Ver um carro de polícia na minha rua é muito difícil. Eu já fui roubado, já fui assaltado a mão armada em casa. Eu acho que não tem um irmão aqui que não tenha sofrido algum tipo de violência nessa área. Uma vez, há anos atrás, eu fiz essa pesquisa na igreja, pedindo para levantar a mão. Quem já tinha sofrido algum tipo de violência, assalto, de alguma natureza, praticamente todo mundo levantou a mão. E nós não temos essa garantia de segurança. Se nós não temos essa garantia de segurança, e o governo não consegue, como se usa o termo, limpar a polícia, tirar os elementos ruins, e são muitas vezes em vários estados, não consegue fiscalizar as nossas fronteiras para impedir que as armas ilegais entrem no país. A gente sabe que o contrabando no país é banalidade. O irmão não precisa ir longe, ele basta aqui na Presidente Vargas, ou vai aqui na frente do Seminário Batista, ali junto do Castanheira, e os irmãos vão encontrar produto de contrabando de toda a natureza, toda a ordem. A rede de distribuição de contrabando no país é muito grande, ela atinge qualquer cidadezinha, todo lugar tem uma feira do Paraguai. De contrabando de droga, idem. De armas, idem. Então é uma posição muito cômoda desarmar o cidadão e deixar os bandidos e não fechar as fronteiras. As armas vão continuar entrando, o cidadão de bem não vai comprar arma de contrabando, ou vai, se for o jeito para se defender, vai ter que ser jogado para a ilegalidade para poder defender a sua família. Então são coisas que a gente deve pensar e refletir. É evidente que não tendo quem nos proteja e as fronteiras não sendo bem vigiadas e as armas sendo contrabandeadas, se o cidadão, nós, ficarmos sem defesa nesse sentido, o bandido vai ter a certeza que não tem arma na nossa casa. Ora, nós que conhecemos a natureza humana, a corrupção do coração humano, encontrar a polícia é mais fácil ganhar na loteria do que o risco de um bandido ser impedido pela polícia no assalto na nossa casa. Porque lá não passa polícia. Dificilmente se vê. E se ele tiver a certeza que ali ele não vai encontrar resistência à altura dele, aí, meus irmãos, fica fácil demais. Então, a gente deve usar um pouquinho a razão também nesse sentido. Eu li uma frase atribuída ao Benjamin Franklin, não sei se foi, mas eu achei interessante apenas para deixar uma pulga atrás da orelha dos irmãos. Ele teria dito: quando todas as armas forem de propriedade do governo e dos bandidos, esses decidirão de quem serão as outras propriedades. Vou ler mais uma vez para os irmãos refletirem um pouco. Quando todas as armas forem de propriedade do governo e dos bandidos, eles decidirão de quem serão as outras propriedades. Meus irmãos, é apenas um caso de estudo que eu trato aqui com os irmãos, procurando, à luz do ensino bíblico, e seguir os princípios e conceitos que nós estivemos considerando durante esses meses, aplicar a essa questão da decisão que atinge a todos nós, que teremos que apertar lá 1 ou 2. Espero que, à luz desse ensino, os irmãos apertem eu nem sei qual é eu só sei que é não. É não. Para que não seja retirada do cidadão a possibilidade, pelo menos, da defesa dele e de outros.
Geralmente nós somos aconselhados, se tiver assalto, não reaja. Isso cria uma cultura da covardia. Na realidade, a gente não pode reagir muitas vezes, que a gente vai acabar sendo morto em várias situações. Mas na maioria das vezes acontece o seguinte: nós vemos pessoas sendo assaltadas na rua e nós olhamos e não fazemos nada. Ora, evidentemente que se nós reagirmos, nós podemos morrer. Mas se nós não reagirmos, nós vamos encorajar mais e mais os bandidos a fazerem isso. E aí nós vamos chegar a um ponto, como nós estamos chegando, ou se nós não já chegamos, acho que já, em que nós não temos mais segurança em lugar nenhum, em circunstância nenhuma. Porque, como se não bastasse, todos se acovardam. E cria-se uma cultura da covardia, onde as pessoas, vários marmanjos, veem uma mulher ser, por exemplo, assaltada e ficam quietos, porque a cultura da não reação, não reagir. Pô, ele não vai poder reagir mesmo. Na maioria das vezes, porque ele não vai ter arma, como reagir à altura daquele que está praticando aquela situação. Então, que Deus dê graça, sabedoria aos irmãos e nos ajude a não nos conformarmos com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pensamento humanista não deve tomar conta das nossas igrejas. Esse otimismo que não faz justiça à real natureza humana e da sociedade não deve tomar conta do nosso pensamento, mas sim aqueles princípios bíblicos que nós encontramos na palavra de Deus, devidamente aplicados. E eu quero sugerir mais uma vez aos irmãos, nosso catecismo maior é excelente para nos orientar e nos nortear no entendimento da vontade de Deus, revelada de maneira sintética nos 10 mandamentos, como nós vimos ocorrer nos 2 exemplos que eu utilizei anteriormente, e nesse exemplo agora, que não poderia ser melhor com relação ao 6º mandamento.